Bem-vindo ao culto da Bíblia neste domingo. É um prazer estar com você via online. Como já explicamos durante a semana aos membros da nossa igreja, por causa das novas restrições colocadas pela Califórnia, em obediência às autoridades, resolvemos fazer o culto online hoje para evitar que pessoas possam ser prejudicadas. Sabemos que muitos gostariam de estar conosco na igreja, mas isso não foi possível, então estamos gravando este culto da nossa casa. Quero agradecer a toda a equipe que está nos ajudando, a equipe técnica, o Rick Alves, o André Ribeiro e as irmãs também que vão nos ajudar com o louvor hoje, Débora e Cristina. Você também pode louvar aí da sua casa, junto conosco. Dois avisos. Primeiro, para aqueles que querem dar seu dízimo e contribuições, se você é da Bíblia, foi me pedido que você acesse um dos nossos grupos aí no seu WhatsApp e você verá que ali é um link para o Venmo, para aqueles que querem contribuir. Isso é somente para aqueles que são da Bíblia, ok? E ali tem o contato, você vai ver o nome de Hercules, que na verdade é um dos nossos tesoureiros, mas é a oferta irá para a igreja. Também quero dar um segundo aviso, que é para aquelas pessoas que estão contribuindo para monetariamente, ou seja, financeiramente, ou estão contribuindo com alimentos para assistirmos as famílias, não só da igreja, mas também de fora, que estão sem poder comprar alimentos neste momento. Terça-feira estarei na igreja, já temos bastante alimentos lá e mais alguns irmãos vão levar, porque eles estão arrecadando lá. E se você precisa, se a sua família precisa, ou você sabe de alguém que está precisando, nos procure terça-feira lá na igreja. Eu vou estar lá a partir de mais ou menos 2h30 da tarde até 8, 9 horas da noite para atender as pessoas que chegarem com alguma necessidade. Ou aquelas que também, como eu disse antes, querem trazer alguma coisa para contribuir. E agradecemos desde já aos que já contribuíram financeiramente, aos que já contribuíram com alimentos, com outros artigos de primeira necessidade. Vamos dar início ao nosso culto louvando o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de nesta tarde te adorarmos da beleza da tua santidade, de te glorificarmos agora com os nossos louvores. Ser exaltado e engrandece-te entre nós. Que os nossos louvores sejam agradáveis a ti, possam ministrar ao teu coração, Pai. E também, Senhor, preparar os nossos corações para recebermos a tua palavra nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por uma experiência de que um grande vendaval soprou sobre a sua vida? É mais ou menos isso que nós estamos vivendo nesse momento. Nessa hora nós queremos lembrar quem é que pode nos cobrir, quem é que pode nos guardar. Cante conosco essa canção que fala: descansarei, porque eu sei que tu és Deus. Vem
vontade eu possa fazer, a não ser descansar em ti. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou além. Sobre as águas tu também és bem. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora, você deve saber de cor. Pelo menos ela acompanhou a minha vida inteira. Eu conheci, aprendi a cantar quando eu era ainda uma menininha, bem pequenininha, lá na minha igreja no Brasil. Mas ela tem uma mensagem atual. É possível que os tempos de hoje causem dúvida no seu coração. Mas se o Senhor Jesus tomar o controle do seu barco, você não tem necessidade de duvidar. Cante conosco. Solta o cabo da nau. Porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força do vez contra as ondas lutar, seu amor pra te guerrear. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, com a mão bem te pode suster. Solta o campo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda, não fará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o
Jesus. É porque Ele vive, eu e você podemos contar com o amanhã. Não é na minha força, não é na sua força, não é na força do governo. Tudo que acontece é sob o controle de Deus, mas é porque Ele vive. Nós podemos confiar no amanhã. Nós queremos que você entenda que não tem tempestade que seja maior que o nosso Deus. Conosco o pastor Miguel ministrando a palavra de Deus agora. Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor que fale conosco nessa hora. Derrama a tua presença sobre os nossos corações e unge o Miguel no poder do teu Espírito, para que ele ministre a tua palavra na unção do Senhor. E em toda parte onde as pessoas estiverem escutando, possam saber que Deus está falando conosco. Oramos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus vive.
nós temos esperança. Estamos vivendo momentos de tempestades nas nossas vidas, não só aqui na Califórnia, mas no mundo inteiro. E eu quero nesta noite convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Este é o tema da nossa mensagem hoje. Enfrentando as tempestades da vida. Enfrentando as tempestades da vida. De novo, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para um outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeceira sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante observar o jogo da culpa quando desastres atingem o país, quando desastres atingem o mundo, como a crise do coronavírus agora mesmo. Alguns dizem: os chineses são os culpados. Não, os chineses dizem: são os americanos, foram eles que criaram o vírus. Não, foi outro país. Não, foi a culpa do pessoal que se recusou a fazer quarentena. Não, foi o presidente. Na verdade, coronavírus, esta pandemia deste vírus, é como uma tempestade. E quando uma tempestade grande se faz presente, sempre haverá enormes perdas, tanto de propriedade como de vidas. Tempestades vêm, elas acontecem. E coisas acontecem em consequência das tempestades. Tempestades vieram na vida de Jesus também. Aqui ele e os discípulos se encontraram no meio de um vendaval feroz no lago. Isso não era nada incomum no Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Porque é uma bacia que é cercada por montanhas e notória por tempestades furiosas. Para o norte está o belo Monte Hermon. O Monte Hermon é coberto de neve. E às vezes o ar frio do topo do monte desce até a região baixa da Galileia e se encontra com o ar quente, úmido da Galileia. E este encontro pode ser explosivo, como no dia da nossa história. Jesus e os amigos dele estão no meio do lago quando a tempestade os atinge. É algo aterrador e parece que eles não vão sobreviver à tempestade. O que acontece a seguir é algo que nem os leitores, nem os discípulos estão preparados. Permitam-me, nesta noite, destacar algumas lições óbvias e simples desta história. A primeira lição é: as tempestades vão chegar. Tempestades vão chegar. O apóstolo Pedro nos lembra dizendo em 1 Pedro 4,12: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura provação de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Há muitos que parecem não entender isto. Os discípulos pareciam estar chocados pelo fato de estarem nesta posição. Afinal, Jesus estava com eles. Deus não iria proteger
o Messias dele, portanto, proteger os seus seguidores? Como então isso poderia acontecer? Eu às vezes também me encontro com pessoas que têm o mesmo sentimento de choque quando alguma tempestade vem às suas vidas. Eu não fiz todas as coisas certas? Deus não deveria cuidar daqueles que são dele? Ele não protege aqueles a quem ele ama? Como isso pode estar acontecendo comigo? Eu tenho certeza de que essas são as perguntas que também estavam passando na mente dos discípulos naquele momento. Há uma tempestade acontecendo neste momento nas vidas de todas as pessoas que me assistem. Não é só aqui, mas em todo o mundo. Todos, portanto, que estão me assistindo estão passando por essa tempestade. E para alguns de vocês, essa tempestade, ela afetou as suas finanças. Quantos negócios estão à beira da bancarrota? Uma querida amiga essa semana teve que dispensar metade dos seus empregados, porque já não há entrada. Restaurantes fechados ou semi-fechados, alguns apenas entregando comida ou as pessoas indo buscar. Para aqueles que dirigem a Uber ou a Lyft também, aqueles que fazem entrega da mesma maneira. Para outros, esta crise tem afetado a sua saúde. Quantas pessoas há agora com o coronavírus? Há um site aqui nos Estados Unidos que você pode acompanhar momento a momento o número de pessoas infectadas, o número de mortes, e a gente vê que a cada dia cresce, são cerca de 400 mil pessoas afetadas no mundo. E, pelo menos no último momento que eu olhei, mais de 14 mil pessoas já haviam falecido. E ainda outros estão afundando na área dos relacionamentos. Porque quando há uma crise, não só essa, como qualquer outra crise, muitas vezes acaba afetando também os relacionamentos. Especialmente quando não há dinheiro. O marido já não consegue ganhar, o esposo já não consegue ganhar, o lar já não consegue se manter financeiramente, e isso acaba criando também fortes tensões. Então é uma tempestade que está atingindo a todos em diferentes áreas, financeira, saúde, emocional, relacionamentos, etc. Você sente na hora da tempestade como se você está afundando. E você quer saber a mesma coisa que os discípulos queriam saber. Jesus, tu não te importas que morramos? Tu sabes o que eu estou passando? O que é interessante que quando Mateus e Lucas contam esta mesma história nos seus evangelhos, eles deixam de fora esta pergunta que Marcos registra, sobre se Jesus se importava com os discípulos e a sua situação perigosa. Mateus e Lucas simplesmente registram as palavras dos discípulos como sendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer! Tenho certeza de que estas palavras e muitas outras foram ditas enquanto eles gritavam de medo de perder suas vidas. Alguns estudiosos bíblicos conjecturam até que Mateus e Lucas pensaram que as palavras dos discípulos foram extremamente inapropriadas. Como é que você poderia dizer isso a Jesus? Mas eles disseram. E esses eram os seus verdadeiros sentimentos. Eles estavam expondo o que verdadeiramente estava nos seus corações. Na hora da aflição, você clama com aquilo que lhe vem à mente, aquilo que lhe vem ao coração. Eles estavam vivendo uma tempestade. Eles estavam assustados e eles não podiam entender como ou por que isso estava acontecendo. Eles não podiam entender como isso está acontecendo, ou por que isso está acontecendo. Eles não tinham resposta, eles não conseguiam entender. Deixa eu dizer uma coisa, que uma tempestade em sua vida não significa, vou repetir, uma coisa que uma tempestade em sua vida não significa. Primeiro, não significa que Deus não ame você. Às vezes a pessoa, quando está passando tempestade, isso é porque Deus não me ama. Isso não quer dizer que Deus não ame você. Segundo, não significa que Deus esteja irado com você, ou que Ele está retribuindo a você por algo que você fez. Terceiro, Deus não está brincando com você. Às vezes as tempestades que acontecem nas nossas vidas, somos nós mesmos que causamos. Mas, muitas vezes, uma tempestade simplesmente acontece, como no caso do coronavírus, né? Ou coronavírus. Não foi você que causou, não fui eu que causei. Alguém pode ter causado, a gente não sabe, mas nas nossas vidas não fomos nós que causamos. Tempestades às vezes simplesmente acontecem. E tentar analisar o que aconteceu, ou
colocar a culpa em alguém é uma atividade infrutífera. Não resolve nada. Nós vivemos no mundo caído. É como Jesus disse, Deus faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e manda a chuva sobre os justos e os injustos. Em outras palavras, o que é bom e o que é ruim acontece com todos. O que é bom e o que é ruim acontece com todos. A coisa importante aqui não é se acontece ou não acontece, mas se nós estamos ou não preparados para elas. Anos atrás, quando teve o furacão Andrew lá na Flórida, uma equipe de TV, fazendo uma reportagem, e estava ali cobrindo a destruição causada pelo furacão Andrew, e notaram que em meio a toda aquela destruição, em meio a tantas casas que haviam caído, havia uma única casa que estava em pé. E eles procuraram o dono daquela casa que estava ali limpando o seu gramado, e lhe perguntaram: senhor, por que a sua casa é a única que está de pé? Como é que o senhor conseguiu escapar da destruição, do prejuízo causado pelo furacão? E ele respondeu assim: eu mesmo construí esta casa. Eu também a construí de acordo com o Código de Construção do Estado da Flórida. Quando o código dizia que eu tinha que usar vigas de 2x6, eu usei vigas 2x6. Me foi dito que se eu construísse de acordo com o Código de Construção, a minha casa poderia resistir a um furacão. Eu fiz isso e ela resistiu. Pode ser que ninguém mais aqui em volta tenha seguido o código. Este era o homem que entendeu que as tempestades viriam. Não tinha nada a ver com ele. Ele não foi o causador da tempestade. A questão era a área na qual ele vivia, onde havia muitos problemas nesse sentido, desastres naturais. O trabalho dele era se preparar. O trabalho dele era se preparar. Quando o sol estava brilhando e os céus estavam azuis, pode ser que até parecesse aos seus vizinhos algo tolo construir uma casa de acordo com todas aquelas condições e colocar o trabalho extra e dinheiro extra para seguir o código, para construir uma casa que fosse à prova de furacões. Mas quando o furacão chegou, evidentemente, isso ficou provado que não foi nada tolo. Ao contrário, foi sabedoria quintessencial, ou seja, a sabedoria da melhor possível, né? A coisa importante não é tentar entender quais as várias razões por que as tempestades vêm, mas estar preparados para elas antes que elas venham. É interessante que em nossa igreja nós temos falado muito sobre estar preparado para uma emergência nos últimos meses. Aqui na Califórnia, especialmente, por sermos uma área sujeita a terremotos, incêndios e outros desastres naturais, a gente tem que estar sempre preparado. Nós temos enfatizado isso na igreja, vez após vez, domingo após domingo. Prepare-se, porque uma emergência poderá vir. E quando nós começamos a falar sobre esse assunto, não se falava de coronavírus. O coronavírus nem existia da maneira como ele existe agora. E nós temos enfatizado ao longo destes meses a necessidade de estocar comida, água e outras coisas, artigos de primeira necessidade. E agora isso parece fazer mais sentido do que nunca. Esteja preparado, prepare-se para a tempestade. A segunda lição que nós aprendemos nessa história: Jesus está conosco na tempestade. Se você vai estar numa tempestade, a pessoa que você quer no seu barco é Jesus. Jesus poderia ter ficado na praia e deixado os discípulos saírem sozinhos e enfrentarem todos os riscos sozinhos, mas ele não fez isso. Onde eles foram, ele foi. O problema é que os discípulos tinham Jesus com ele, mas ele estava dormindo. Jesus estava dormindo por
Duas razões. Primeiro, exaustão total, pois ele tinha ministrado às multidões daquele dia e estava cansado. Segundo, paz total, sabendo quem ele era e quem o pai dele era. Mas eles interpretaram o sono de Jesus como uma falta de atenção, falta de interesse. É interessante que esse é o único lugar em toda a Bíblia que nós lemos que Jesus estava dormindo. Várias vezes nós lemos acerca de Jesus estar acordado à noite para orar. E nós nos perguntamos como ele fez isso. Ele obviamente tinha de dormir, tá? Mas esse é o único incidente registrado na Bíblia dele dormindo. É irônico porque esta é uma ocasião quando você pensaria que é impossível dormir. Como é que você dorme no meio de uma tempestade, o barco sendo jogado de um lado pelo outro, para o outro pelo vendaval, as ondas se atirando sobre o barco se enchendo de água, quase afundando. Parece irônico. Como é que Jesus consegue dormir nessa situação? E na Bíblia ainda diz que ele estava com a cabeça reclinada no travesseiro, dormindo no sono profundo. Eu acho que Jesus estava dormindo como eu. Minha esposa sempre diz que quando eu me deito, eu viro para o lado e já estou dormindo. E normalmente só vou acordar de manhã. E Jesus estava assim dormindo, estava tranquilo. E os discípulos começaram a se perguntar como é que ele podia dormir no meio daquela tempestade. E como é que ele podia dormir quando eles estavam em tanto perigo. Eles esperavam que Jesus estivesse atento às necessidades deles, mesmo no sono dele. Nós todos já passamos por isso, não é verdade? Todos nós já passamos situações assim. Você está no meio de uma crise e parece que Deus deu uma saidinha para tirar uma soneca. Você quase consegue ouvir Deus roncar. Não é? Ele parece não ser muito responsivo à sua necessidade. Pelo menos, nós sabemos que estamos no mesmo barco que os discípulos. Mas qual é a resposta de Jesus? Qual é a reação de Jesus quando ele é acordado? Depois que ele repreende a tempestade, ele repreende os discípulos. Ele faz duas perguntas a eles. Primeiro, por que vocês estão com tanto medo? E segunda, vocês ainda não têm fé. Preste atenção, fé e medo são incompatíveis. Medo e fé são incompatíveis. Você poderia esperar que Jesus seria compassivo aqui. Por que vocês estão com tanto medo? E os discípulos poderiam dizer, eu não sei, mas talvez é porque a tempestade está muito forte, né? O vento jogando o barco de um lado para o outro, a água enchendo o barco de modo que está começando a afundar. Talvez foi o seu pensamento de que a gente estava para morrer. Só isso. O senhor não acha que a gente tinha uma boa razão para estar ansioso? Mas Jesus estava esperando que eles, que tinham visto Jesus fazer no passado tantos milagres, isso lhes daria uma fé mais forte no futuro. Mas não foi o caso. Apesar de terem visto Jesus fazer tantas coisas no passado, a fé deles não foi suficiente neste momento. Por isso Jesus teve que acalmar a tempestade e depois ele teve que acalmar os discípulos. Deus já fez alguma coisa por você no passado? Ele já resolveu algum problema ou respondeu suas orações? Ele está esperando que a fidelidade dele no passado leve você a confiar nele no presente. E aqui está a terceira lição. Jesus vai acalmar a tempestade. No tempo perfeito, na tempestade perfeita, ele exerce seu poder sobre as tempestades da vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus nunca tem pressa. E a razão por que ele nunca está com pressa é porque ele sabe exatamente o que fazer, exatamente na hora certa. Ele não vai pelo nosso tempo. Deus não está preso ao nosso tempo. Na hora certa, não na hora certa que os discípulos achavam que tinha que ser, mas na hora certa, Jesus se levantou e acalmou a tempestade.
quero que você saiba que Deus tem você em mente. Ele conhece você. E Ele entende você. E Ele entende a sua situação, que você está passando neste momento, pessoalmente, com sua família, seu trabalho, suas finanças, enfim, todas as áreas que você está sendo afetado. E Ele se importa com você. O tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz, de fato, no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele está sempre cuidando de nós. Pedro escreveu, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus está olhando por você. Ele está ouvindo a sua oração, seu clamor. Ele sabe a sua necessidade. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que é somente na tempestade que nós realmente compreendemos quem Jesus é. Vou repetir. É somente na tempestade que nós realmente compreendemos quem Jesus é. Eu creio que a parte mais surpreendente da história é a reação dos discípulos a Jesus. Quando Jesus lhes pergunta por que eles estão com medo, a palavra que Jesus usa no grego é uma palavra que significa com medo no sentido moderado. Mas quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O grego literalmente diz que eles estiveram com medo, com muito medo. É uma maneira de dizer, de enfatizar que o medo deles era realmente apavorante. Como dizem a versão inglesa, eles estavam aterrorizados. Eles pensavam que eles estavam com medo antes. Eles estavam com medo da tempestade, mas agora eles ficaram apavorados com Jesus. O medo deles da tempestade não era nada comparado com o medo que eles sentiram quando eles perceberam quem é que realmente estava com eles no barco. Preste atenção. Uma coisa é você estar no barco com alguém que você acredita que foi enviado por Deus para ser um grande mestre e um líder espiritual. É outra coisa muito diferente você estar confinado num pequeno espaço com aquele que subitamente você percebe que é o Senhor do universo. Os seus joelhos começam a tremer, você começa a chacoalhar, você tem dificuldade de respirar, por dentro de você tudo está tremendo e você não consegue parar. É interessante que esta é a segunda vez no Evangelho de Marcos que Jesus repreendeu alguma coisa e disse, aquiete-se. A primeira vez foi no primeiro capítulo de Marcos, que diz assim, que Jesus estava na sinagoga quando um homem possuído por um espírito mau gritou, o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Você veio aqui para nos destruir. Eu sei quem você é, o Santo de Deus. E Jesus lhe respondeu, repreendendo, aquiete-se. E algumas versões diz, cala-se. A palavra no grego é a mesma. Saia dele. E as pessoas que estavam ali, que viram Jesus expulsar aquele espírito maligno, após repreendê-lo, responderam, reagiram de uma maneira semelhante à dos discípulos. Eles diziam assim, quem é este que dá ordem aos espíritos malignos e eles lhe obedecem? E todo o Evangelho de Marcos, os discípulos, também outras pessoas, continuamente vêm a compreender, a novas compreensões de quem Jesus é. E é sempre no contexto de alguma crise. Isso também é verdade para nós. Nós continuamente encontramos Jesus em novas maneiras, quando nós o encontramos em novas crises. Nós realmente não entendemos quem Jesus é, ou o poder que ele tem, até que nós o vejamos em ação. Foi por isso que
Pedro disse em 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É nos momentos de crise que nós realmente compreendemos melhor quem Jesus é e o poder que ele tem. Era terrível ser cego, mas o cego não pôde ver quem Jesus era até ser curado. O surdo não pôde ouvir Jesus até que seus ouvidos fossem abertos. A aflição do paralítico fez com que Jesus se aproximasse dele e ele pôde saltar e dançar por amor ao seu mestre e querer segui-lo. O pecado tinha arruinado a vida de Maria até que Jesus a libertou. E ela pôde entender quem ele era. Tomé, o apóstolo duvidador, ficou devastado com os eventos que levaram à morte de Jesus. Tudo parecia fútil e deprimente depois disso. Mas Tomé experimentou Jesus de uma maneira totalmente nova, quando ele o viu após a ressurreição e colocou seu dedo nas mãos e no lado de Jesus. Ele caiu de joelhos, gritando: meu Senhor e meu Deus. Nesses momentos de crise é que nós realmente entendemos quem Jesus é. Se você colocar nesta noite sua fé e confiança completamente em Jesus, você terá o entendimento maior dele. Você vai compreender melhor a Jesus, você vai conhecê-lo melhor. Você também terá um relacionamento mais profundo com ele. E você terá um novo amor por ele quando a tempestade terminar. E essa é a boa notícia, a tempestade vai terminar. E quando ela terminar, se você tiver colocado sua fé e confiança totalmente nele, você vai amá-lo com um novo amor depois que ela vai passar. E você verá o poder dele sobre a escuridão e a profundidade do amor dele por você. Jesus está nos dizendo para viver pela fé e não pelo medo. No seu livro O Pastor Desnecessário, o Eugene Peterson escreve: meus 2 filhos são escaladores de rochas e eu os escuto planejar as suas escaladas numa montanha. Eles gastam tanto tempo ou mais planejando suas escaladas do que da própria escalada. Eles planejam meticulosamente a sua rota e depois, quando eles estão escalando, eles põem o que eles chamam de proteção. Pitões, que são pregos grandes com argolas para passar cordas de segurança. E eles colocam esses pitões, essas proteções, em pequenas fendas na face da rocha, com as cordas que os impedem de cair para a morte certa. Os nossos pitões ou proteções vêm quando nós lembramos e nos apegamos àquelas ocasiões em que experimentamos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Cada oração respondida, cada vitória, cada tempestade que foi acalmada pela presença de Jesus é um pitão que nos impede, que nos guarda de cair, que nos guarda de perder a esperança, ou pior ainda, de perder a nossa fé. Cada pitão na nossa vida é um exemplo da fidelidade de Deus para conosco. Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu apelo para você também é que nesta hora você faça uma decisão. Convide Jesus para entrar no seu coração. Então eu vou orar por todos, mas vou orar especificamente por você, que está nos assistindo também, quer receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Faça esta oração comigo primeiramente. Repita após mim, depois vou orar por todos.
Senhor Deus, Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi como Jesus estava no barco com os discípulos. Eu ouvi quando Jesus estava no barco com os discípulos. E Ele está também na minha vida. E Ele está também na minha vida. Nas tempestades da minha vida. Nas tempestades da minha vida. E eu agora entrego minha vida Eu agora entrego a minha vida a Ti, Senhor. a Ti, Senhor. E receba Jesus Cristo E receba Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. como meu único Senhor e Salvador. Perdoa-me os meus pecados. Perdoa-me os meus pecados. Lava-me com o sangue da cruz. Lava-me com o sangue da cruz. Dá-me uma nova vida. Dá-me uma nova vida. Ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a confiar em Ti. Neste momento de tempestade. Neste momento de tempestade. E a ser fiel a Ti. E a ser fiel a Ti. Depois que a tempestade passar também. Depois que a tempestade passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, agora eu oro por todos aqueles que estão nos assistindo. Oh Deus, estamos passando por esses momentos de tempestade nas nossas vidas. Todos nós, sem exceção. Mas a Tua palavra nos ensina preciosas lições nesta noite. A primeira é que as tempestades virão. No momento estamos enfrentando esta tempestade do coronavírus, depois serão outros. E por isso devemos estar preparados. Não podemos impedir as tempestades, não adianta questionar as tempestades, porque elas virão. Ajuda-nos a estar preparados para elas. Também, Senhor, nós aprendemos através da Tua palavra que Jesus está conosco na tempestade. Às vezes parece estar dormindo, às vezes parece estar tirando a soneca, parece que a nossa oração não é respondida, mas Ele está conosco. E no momento certo, Ele intervirá na nossa situação, Ele intervirá na nossa tempestade. Senhor, outra lição que nós aprendemos é que Jesus vai acalmar a tempestade. No tempo certo, não no nosso tempo, não no tempo que eu quero, que eu desejo, mas no tempo certo dele, porque Ele cuida de nós. Assim como Ele morreu por nós no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Ele também vai intervir nas nossas vidas e acalmar a tempestade no momento certo. E também aprendemos nesta noite que é somente na tempestade que nós verdadeiramente compreendemos quem Jesus é. Ó Senhor, que possamos tirar proveito desse momento de tempestade nas nossas vidas para compreender-te melhor, para te conhecer mais, para aprofundar o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a pôr a nossa fé e confiança totalmente em Ti, Senhor. E aprender que é nos momentos de tempestade, nos momentos de crise, que nós te compreendemos melhor e crescemos no nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar, mais uma vez te peço, a nossa confiança e fé totais em Ti, Senhor. Porque sabemos que no momento que Tu intervieres, nós ficaremos como os discípulos, boca aberta, perguntando: quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que tem o controle dos ventos da vida, dos vendavais da vida, das tempestades da vida, nas Suas mãos? E que manda com que se aquietem, e eles se aquietam. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a permanecer firmes em Ti, porque Tu és o nosso socorro e Tu não nos falharás. Sabemos que as Tuas promessas estão se cumprindo e se cumprirão durante e também depois da tempestade. E por isso nós dizemos com confiança: obrigado, Senhor, por cuidar de nós e ajuda-nos a ser fiéis a Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Com
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por assistir ao nosso culto. Aqueles que são membros da Pibra, queremos lembrar que essa semana vamos gravar não só aqueles vídeos curtos, diários, mas também gravaremos o estudo bíblico. Depois anunciaremos quando será transmitido ao vivo, para que você também possa participar com perguntas. E lembrando também que terça-feira estaremos lá na igreja para receber alimentos e outros artigos de primeira necessidade daqueles que trarão para nós e também para atender as necessidades dos irmãos que precisam. E nossos tesoureiros pedem para lembrar aqueles que querem também contribuir financeiramente, tanto para este momento como para o sustento da Casa de Deus, que eu faço através do link que está nos nossos grupos. Deus abençoe a sua vida e tenho certeza de que aconteça o que acontecer, o Senhor está em perfeito controle das tempestades da sua vida. Pai, nós te agradecemos por esses momentos preciosos e que podemos louvar e adorar o Senhor com as nossas vozes e também através da exploração da tua palavra, que ela possa calar fundo em nós e os teus propósitos sejam cumpridos na vida de cada um, para consolo neste momento de tempestade, mas também para edificação e exortação, também para a salvação daqueles que não te conhecem, para a libertação de vidas e para que teus propósitos sejam todos eles cumpridos. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, a Bíblia e também a tua igreja em todo o mundo. Abençoa as nações que estão sofrendo, abençoa as famílias que estão passando momentos tão difíceis, seja aquelas que perderam antes entes queridos, leva-lhes o teu conforto e o teu consolo. E, Senhor, sabemos que o Senhor, no momento certo, intervirás nesta tempestade e porás fim a ela. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que depositam sua fé em Jesus nesse momento de tempestade. Amém. Oh